o procedimento? Como eles abriram uma ação contra a professora, simplesmente eles não aparecendo, ficaria encerrado o caso. Para reabrir o caso, eles teriam que pagar advogado, teriam que abrir um novo processo, parará, coisa que eles não fizeram. Mas olha o que é o inconsciente e o que nós fazemos para poder, de uma certa forma ou de outra, para que isso venha à tona, para que isso venha à consciência e possa ser sanado. Porque se não acontecesse esses dois atos que ela cometeu dentro da sala de aula, ela ia passar o resto da vida criando situações para se julgar, se culpar e se condenar. Gente, olha a força desse inconsciente. Ela chegou a ter que responder um processo. Olha isso. Por quê? Ela julgava, ela condenava e ela culpava. E aí, olha a força do inconsciente. Se ela tivesse parado na primeira intervenção que ela fez em sala de aula, se ela tivesse parado ali, não teria ido parar no juizado. Ela não teria respondido, não teria aberto um processo contra ela, entende? Não teria. E aí, o que acontece? Ela precisou repetir de novo, porque o movimento, toda a movimentação que ela tinha nessa vida era essa que ela precisava ser julgada, condenada e culpada. Esse é o movimento inconsciente de estar ali o tempo inteiro na culpa ou na inocência, na culpa ou na inocência. E aí, agora presta atenção, o caso dela, quem ia julgar era uma juíza. O que isso tem a ver, Gleice? Por que você está falando isso? Porque, o pai dela morreu, certo? Quem deu a vida para esse pai foi uma mulher. Aí, a amiga dela entra no lugar e vai embora. Então, de novo, uma mulher. Aí ela faz a intervenção dentro da sala de aula com quem? Com uma educanda. Porque vocês já pararam para pensar? Se tinha mais ou menos 30 alunos na sala de aula, por que essa professora foi justo nessa? Tinha que ter alguma coisa lá embaixo, nesse inconsciente, para poder levar essa professora a mexer exatamente com quem ia dar no que deu. Então, era uma menina. Olha que coisa de louco. E aí, por fim, quem é que ia julgá-la? Era uma mulher. Por que o caso dela teve que parar na mão de uma mulher? Porque ela precisava ser julgada por uma mulher. Por quê? Qual era a maior juíza dela? Qual era a maior juíza dela mesma? Era ela, que se culpava, o sentimento de culpa que ela tinha em relação a esses fatos que eu coloquei. E aí, quando isso pôde ser trabalhado na constelação, quando ela viu isso, gente, vocês precisavam ver a felicidade dela, assim, e o espanto dela, que ela falava assim, como assim? Isso é muito louco, realmente é muito louco. É muito louco. E muito bonito. E muito profundo. Porque aí o que aconteceu? Quando ela viu tudo isso, ela pôde parar de julgar a si mesma, certo? E aí ela não precisou do desfecho de ter uma juíza para culpá-la, para condená-la ou para inocentá-la. Então essa é a força do nosso inconsciente. E aí agora vamos voltar lá na pergunta que eu fiz para vocês, das culpas, quando a culpa é real, é verdadeira ou ela é falsa. Então vamos lá. Antes disso, eu vou dar um outro exemplo do que seria culpa verdadeira e culpa falsa, para depois a gente voltar nas situações da professora, ok? Então, quando, por exemplo, se uma pessoa está dirigindo o carro e tem lá mais 2 ou 3 pessoas dentro do carro, certo? Ela está dirigindo o carro e tem outras pessoas no carro. E aí, em determinado momento, vem um carro lá na outra pista, bate e morre uma pessoa do carro que ela está dirigindo. Aí ela vai se sentir culpada, certo? Culpa verdadeira ou culpa falsa? Culpa falsa. Por que é culpa falsa? Não foi ela
que infringiu lá a lei, que passou, que foi cortar um outro carro num momento que não podia. Não foi um ato dela, entende? Então, aquilo lá é uma culpa falsa. É uma culpa falsa que para ela é real, que para ela é verdadeira. E aí ela pode, então, essa pessoa pode caminhar na vida, assim como essa professora, produzindo situações onde ela vai ser realmente julgada, culpada e condenada, porque ela já fez isso com ela. Entende isso? Que essa é a loucura do nosso inconsciente, é a nossa loucura da consciência, porque ela fica se sentindo culpada, então ela vai simplesmente criar essas situações. Beleza? Então vamos lá. E se, no caso, na verdade, ela estava dirigindo e tinha essas pessoas no carro com ela e foi ela que foi fazer uma ultrapassagem, inclusive, diga-se de passagem, num local onde não estava adequado, não estava pela sinalização do trânsito, ela não deveria. E aí ela faz essa ultrapassagem, tem um acidente e morre a pessoa. Aí a culpa é real ou falsa? Aí a culpa é verdadeira, é real. Por quê? Porque foi ela que fez. Ela, enquanto motorista, certo? Mesmo que fosse, por exemplo, ela fez essa ultrapassagem. Então, é real porque era ela que estava na condução, diferente da outra situação, onde ela está de boa ali dirigindo e o outro da outra pista vem e bate nela e a pessoa morre. Então, são dois tipos diferentes de culpa. Então, em uma ela é inocente, na outra realmente ela é culpada. Só que essa culpa, qual é a questão da gente identificar se a culpa é real ou se a culpa é verdadeira? Porque ela precisa ser trabalhada, independente se ela é real ou se ela é falsa. Que não dá é para você ficar carregando isso. E arcar com as consequências disso quando ela é real e quando ela não é real, você não tem que arcar com essas consequências, mas você precisa trabalhar isso para você abrir mão desse peso. Para você, então, para sua carroça começar a ser puxada, então, pelo cavalo da inocência e não mais pelo cavalo da culpa. Beleza. Então, vamos voltar lá no caso da professora. No caso da professora, a primeira culpa lá, quando ela se sente culpada porque ela odiou o pai, porque o pai morreu e nesse movimento, nessa separação física, ela se sente abandonada, traída, rejeitada, parará, parará. Ela sentiu isso, certo? Ela sentiu culpa de ter odiado. Ela odiou. Essa culpa é verdadeira ou ela é falsa? Ela odiou. São sentimentos que a gente sempre vai ter. Quando morre alguém que é muito próximo e que a gente ama muito, o primeiro sentimento que a gente tem não é de tristeza, é de raiva. É de raiva porque aquela pessoa abandonou a gente. É de raiva porque aquela pessoa traiu quando morreu, quando foi embora. Então, é um sentimento, o sentimento é verdadeiro. Mas foi ela que matou a pessoa? Não. Então, é uma culpa falsa. Mas, de novo, é uma culpa falsa que para ela é real. Por quê? Porque ela se culpa por ter sentido esse ódio, essa raiva do próprio pai. Porque nós somos educados para sentir assim. A sociedade, ela simplesmente, ela ensina que os filhos devem amar aos pais, independente do que eles façam. Deve